Você já sonhou em escrever um livro, mas achou que não tinha experiência suficiente para isso? Então hoje é o grande dia que eu vou trazer um vídeo completíssimo sobre como escrever esse livro, hein? Talvez já tenha até pensado, quem sou eu para escrever um livro? Precisa de anos de estudo, precisa dominar todas as técnicas, preciso, sei lá, de inspiração divina. Eu quero começar esse vídeo te dizendo uma coisa muito séria. Você não precisa esperar nada disso para começar. Você não precisa de experiência prévia, nem de diplomas, nem de autorização de alguém importante para escrever um livro. Você só precisa de duas coisas, ou melhor, três coisas. Uma boa dose de vontade, disposição para aprender enquanto escreve e assistir esse vídeo todinho. Eu vou te mostrar o passo a passo para escrever um livro, mesmo que você nunca tenha escrito nada além de uma redação de escola. Eu vou te guiar desde a semente da ideia até a estrutura, a escrita, a revisão e a publicação. Tudo de um jeito prático, direto e que qualquer um pode aplicar. Mas antes de mergulhar nesse método, deixa eu te contar uma pequena historinha. Imagine um jovem chamado João. Ele sempre adorou ler, mas nunca se achou bom em escrita. Certo dia ele teve uma ideia para um romance, algo que misturava mistério e fantasia. Ele ficou muito empolgado por alguns dias, fez até algumas anotações, mas logo se convenceu de que não estava pronto. Guardou o caderno na gaveta e passou anos dizendo para si mesmo: um dia eu escrevo esse livro, quando eu tiver mais experiência. O problema é que esse dia nunca chega, porque a experiência só vem depois que a gente começa. O que o João não percebeu é que o próprio processo de escrever o livro teria dado a ele a experiência que ele julgava não ter. Talvez você também se sinta um pouco como o João. Talvez já tenha guardado ideias, frases, personagens, mas sempre fica esperando um momento ideal. A boa notícia é que esse momento ideal começa agora. Então vamos lá. O primeiro passo para escrever um livro é ter uma ideia clara. E aqui já existe um mito. Muita gente acredita que precisa ter uma ideia absolutamente genial, inédita, revolucionária para começar um livro. Como se fosse necessário criar algo que ninguém no mundo jamais pensou antes. Mas deixa eu te dar um alívio. Não existe ideia totalmente inédita. O que existe é o seu olhar único sobre ela. Pense em quantas histórias já foram escritas sobre amor, sobre vingança, sobre família, sobre guerra. Milhares, milhões. E ainda assim, cada autor encontra um jeito novo de contar. Porque cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente. A sua experiência de vida, a sua forma de sentir o mundo, as suas memórias, tudo isso colore a sua escrita de um jeito único. Então o que você precisa agora é escolher uma ideia que mexa com você. Não precisa ser complexa, não precisa ser a melhor ideia do mundo. Precisa ser algo que te dê vontade de escrever. Pode ser uma imagem que veio na sua mente, um personagem que você inventou, uma cena que você sonhou, uma lembrança da sua vida. Uma vez que você tenha essa ideia inicial, o segundo passo é expandir essa ideia em uma premissa. A premissa é uma frase simples que responde: do que trata esse livro? Por exemplo, em Dom Casmurro, a premissa poderia muito bem ser: um homem conta sua história para provar que foi traído, mas deixa dúvidas em cada página. Em O Pequeno Príncipe, a premissa poderia ser: um piloto perdido no deserto conhece uma criança misteriosa vindo de outro planeta. No meu próprio livro, Reféns do Karma, a premissa é: um espírito zombeteiro e vingativo atormenta o seu tataraneto em plena crise existencial. Percebe como a premissa não precisa entregar tudo, mas dá base para o que você vai construir? Se você ainda não sabe qual é a sua, experimente responder a pergunta: qual é a essência da minha história em uma frase? E aqui vai um exercício prático. Escreva 3 versões da sua premissa, em frases diferentes, é claro. Compare e veja qual soa mais interessante, qual deixa uma centelha de curiosidade em você. Isso já vai te dar um norte. Agora que temos a ideia e a premissa, chegamos ao terceiro passo, que é criar os personagens. E eu digo sem medo nenhum. Personagens são a alma de qualquer livro. Você pode ter a trama mais elaborada do mundo, mas se o leitor não se importar com os personagens, a história desmorona. Ao contrário,
Se seus personagens forem vivos, mesmo uma trama simples ganha muita profundidade. Mas calma, você não precisa criar fichas enormes de RPG com cada detalhe da vida do personagem, nem nenhum mapa astrológico complexo ou um perfil de personalidade. O essencial é definir 3 pontinhos, só 3 pontos. O que ele quer, que é o seu desejo, o que impede de conseguir, que é o seu conflito, e o que ele teme perder, que é sua vulnerabilidade. Por exemplo, imagine um personagem chamado Clara. O desejo da Clara é abrir a sua própria livraria. O conflito da Clara é não ter dinheiro nem apoio da família. E a vulnerabilidade dela é o medo de fracassar e decepcionar os pais. Com esses 3 pontos, já temos um personagem com quem o leitor pode se conectar. E você pode repetir esse processo para os principais personagens, para o protagonista, para o antagonista e até para alguns coadjuvantes. Não precisa ter todos os personagens definidos desde o início. Muitos vão surgindo durante a escrita. E aqui vai outra dica prática. Dê defeitos aos seus personagens. Perfeição não emociona, não convence. O que nos aproxima de um personagem é ver as suas falhas, as suas contradições, os seus dilemas, muitas vezes parecidos com os nossos. Chegamos agora a um momento que muitos temem, a estrutura do livro. Quando eu falo de estrutura, eu não estou dizendo que você precisa seguir um esquema muito rígido, mas ter um mapa ajuda muito, especialmente se esse é o seu primeiro livro. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre todas as estruturas narrativas que eu conheço. Depois desse vídeo, você pode assistir ele para te ajudar. Eu vou deixar o link aqui no final. Mas, por enquanto, vamos ficar com uma basicona. Uma estrutura clássica e simples é a de 3 atos. O primeiro ato é a introdução, onde você vai apresentar os seus personagens, apresentar o cenário, o contexto e o conflito inicial. O segundo ato é o desenvolvimento. É aqui que você vai complicar a situação, colocar os obstáculos, aprofundar as relações dos personagens. O terceiro ato é a conclusão. É agora que vem o clímax e a resolução. Seja ele um final feliz, trágico ou ambíguo. Você pode acabar a história como você bem entender. É como uma viagem. Você não precisa saber cada detalhe do trajeto, mas precisa saber o ponto de partida, algumas paradas para fazer um pipi, um lanche e um destino final. Um exercício prático é escrever em 3 frases a sua história, uma para cada ato. Tipo assim, a Clara, aquela personagem, sonha em abrir uma livraria, mas enfrenta a descrença da família. Ela arruma um emprego em uma biblioteca, conhece pessoas que a inspiram, mas descobre que vai perder a casa onde mora. No clímax, a Clara precisa decidir entre desistir do sonho ou arriscar tudo em uma aposta final. Pronto, essa espinha dorsal já é suficiente para começar. Agora que você já tem a sua ideia, a sua premissa, alguns personagens e uma noção de estrutura, chega o ponto em que muitos travam, a hora de escrever de verdade. É aqui que a famosa página em branco aparece como um fantasma. Muita gente até chega nesse ponto, mas paralisa. Olha para a tela, olha para o caderno e pensa, e agora? Como é que eu começo? E se sair ruim? E se eu travar no meio? E se ninguém gostar disso? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Todo escritor, mesmo os mais experientes, enfrentam esse momento. E a diferença entre quem termina um livro e quem não termina é justamente como lida com esse medo. A primeira dica é simples, mas muito poderosa. Escreva o primeiro rascunho sem se preocupar com a perfeição. Eu sei, isso parece clichê, mas é uma das maiores verdades da escrita. O primeiro rascunho não é para ser bom. Na verdade, ele vai ser ruim, mas ele tem que existir. Pense nele como um bloco de mármore. Só depois da revisão é que você vai esculpir e polir. Se você tentar lapidar cada frase enquanto escreve, você nunca vai sair da primeira página. Então permita-se escrever mal. Escrever frases estranhas, cenas confusas, diálogos que são artificiais. Tudo isso pode ser corrigido depois. O que não pode ser corrigido é o vazio da página em branco. Uma técnica que ajuda muito é estabelecer metas pequenas e realistas. Não diga para você mesmo, eu vou escrever 50 páginas hoje. Isso só vai te gerar frustração. Ao contrário, diga, eu vou escrever 500 palavras, ou vou escrever por 25 minutos, melhor ainda. Quando terminar, se tiver energia, você continua. Se não tiver, já cumpriu sua meta. E se você é do tipo que se perde no meio da escrita,
Uma boa solução é criar um roteiro de cenas. Pegue aquela sua estrutura em 3 atos e divida ela em pequenas cenas, cada ato em pequenas cenas, que você gostaria de escrever. Não precisa ser muito detalhado, basta fazer anotações como: na cena 1, a Clara discute com a mãe sobre abrir uma livraria. Na cena 2, a Clara visita uma biblioteca e conhece um bibliotecário. Na cena 3, a Clara recebe uma carta de despejo, e assim por diante. Com isso, você nunca começa o dia pensando: o que eu vou escrever? Você já tem uma lista. Basta escolher uma cena e escrever. E aqui entra outro ponto crucial. Você não precisa escrever na ordem se você não quiser. Muita gente acha que precisa começar pelo capítulo 1 e seguir linearmente até o final. Mas você pode escrever primeiro a cena do clímax, depois o final, depois o início, e assim aleatoriamente. O importante é colocar no papel. A ordem você organiza depois. Agora vamos falar de disciplina. Escrever um livro é como treinar para uma maratona. Não adianta você correr 20 quilômetros num dia e ficar parado o mês inteiro. O segredo é a consistência. Você tem que criar um ritual simples para escrever. Pode ser preparar um café, colocar uma música de fundo, desligar as notificações do celular. O cérebro vai entender esses sinais, essas preparações, como um gatilho e entra mais rápido no modo escrita. Outro truque é escrever sempre no mesmo horário. Não precisa ser por horas a fio, pode ser só 20 minutos pela manhã ou meia horinha à noite. O importante é criar o hábito. Se você ficar esperando pela inspiração, para a inspiração aparecer, você pode passar semanas sem escrever nada. Mas se você sentar todos os dias, a inspiração acaba aparecendo no meio do processo. Olha que coisa. E já que eu falei inspiração, deixa eu quebrar outro mito aqui. Inspiração é consequência da ação, não a causa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: hoje eu não estou inspirado, então eu não vou escrever? Os escritores que terminam livros são aqueles que escrevem mesmo sem inspiração. E adivinha, muitas vezes a inspiração chega lá no meio da sua escrita. Eu mesma, perdi as contas. Muitas vezes eu sentei para escrever sem vontade nenhuma. E meia hora depois eu já estava completamente mergulhada na história. É como se você fosse abrir uma torneira difícil, mas quando a água começa a correr, ela não para. Outro ponto muito importante: não se compare a outros escritores. Você pode admirar o Stephen King, a Clarice Lispector, o Tolkien, o Hemingway, mas não pode exigir de si mesmo que você escreva como eles no primeiro rascunho. Você tem que lembrar que eles também tiveram seus textos ruins, e muitos textos ruins. As suas páginas descartadas, os seus dias travados. O que você vê publicado é o resultado final, não o processo caótico que eles tiveram. Talvez você pode se perguntar: tá bom, mas como que eu faço para manter o ritmo de uma história longa, sem desistir no meio dela? E eu te dou aqui uma estratégia bem prática. Divida os seus livros em etapas menores. Se você quer escrever um romance de 60 mil palavras, por exemplo, isso pode parecer assustador. Mas se dividir ele em 60 capítulos de 1000 palavras, já parece bem possível, né? Escreva um capítulo por vez e celebre a cada pequena vitória. E quando menos esperar, terá um livro inteiro. Outra coisa que você pode fazer é registrar o seu progresso. Você pode anotar quantas palavras você escreveu por dia, ou quantas páginas. Isso motiva muito, porque você consegue ver a sua evolução. É como marcar dias na parede de uma prisão. Só que nesse caso aqui, você está cavando um túnel para a sua liberdade criativa. E já que estamos falando de liberdade criativa, aqui vai um exercício muito bom. Quando sentir que você está travado, escreva uma cena fora do contexto do livro. Imagine o seu personagem, indo no supermercado, brigando no trânsito, sonhando à noite. Essas cenas podem nunca entrar no seu livro de verdade, mas ajudam você a conhecer melhor o personagem e a destravar a sua escrita. Até aqui nós falamos sobre disciplina, sobre metas, sobre rascunho e sobre travas. Mas agora nós precisamos encarar um dos pontos mais delicados da jornada: a autocrítica. Se você não cuidar, a sua própria mente vai ser seu pior inimigo. Vai dizer: isso tá horrível, você não tem talento, desiste. E sabe qual é a melhor resposta para isso? Continue escrevendo. Continue escrevendo mesmo assim. O que diferencia um escritor iniciante de um escritor publicado não é a ausência de autocrítica, é a capacidade de não se deixar paralisar por ela. E se serve de consolo,
Ninguém escreve um primeiro livro perfeito, mas esse primeiro livro é a ponte para todos os outros livros que virão. É como aprender a andar de bicicleta. Você só aprende depois de cair algumas vezes. E com essa ideia, a gente se aproxima dos próximos passos. Porque você já colocou as suas palavras no papel. Você já criou uma rotina. Você já tem um rascunho em mãos. E o que vem agora? A temida, mas necessária revisão. Mas antes de entrar nela, deixa eu reforçar uma coisinha. Se você chegou até aqui, você fez o que 90% das pessoas que sonham em escrever nunca fazem. Você começou e avançou. Isso te coloca num grupo muito pequeno de pessoas que transformam suas ideias em páginas. Nessa próxima parte do vídeo, na terceira parte, a gente vai falar sobre como revisar o seu livro, como melhorar o seu texto, como receber feedback e o que fazer para publicar, seja de forma independente ou tradicional. Então, se você está gostando do vídeo, está sendo útil para você, deixe o seu like e compartilhe com um amigo que talvez também queira escrever o seu primeiro livro. Essa talvez seja uma das etapas mais importantes de todo o processo, que é a revisão. E aqui de cara já vai um aviso direto. Revisar é escrever de novo. Muita gente acredita que revisar é só corrigir erros de português ou de trocar uma palavrinha aqui e outra ali. Mas, na prática, revisar é lapidar o texto. É onde você transforma aquele bloco de mármore bruto, o rascunho, em uma escultura que realmente brilha. A primeira dica é deixar o seu texto descansar. Depois de terminar o seu rascunho, dê alguns dias de distância. Pode ser uma semana, pode ser um mês. Esse tempo vai te dar novos olhos para enxergar problemas que antes passariam despercebidos. É como quando você escreve uma mensagem de madrugada, sabe? E quando você relê no dia seguinte, você pensa: nossa, eu realmente mandei isso aqui? Na revisão, você vai trabalhar em camadas e vai ler muitas vezes o seu texto, então já se acostume com isso. Na primeira camada da história, você vai ler o texto se perguntando durante toda a leitura: a trama faz sentido? Os personagens têm evolução? O final tem impacto? Na segunda camada, vai ler e prestar atenção na clareza e se perguntar: os leitores vão entender o que eu quis dizer aqui? Há trechos confusos aqui? Na terceira camada, vai ler de novo para reparar o estilo e vai se perguntar: o texto soa natural? Ele tem ritmo? Você consegue cortar as palavras repetidas ou frases longas demais? E corte. Na quarta e última camada, que você vai focar na ortografia e na gramática. É só aqui que você vai fazer o acabamento técnico, que deixa o texto mais profissional. Você vai reparar na concordância, na pontuação, no tempo verbal, nas palavras ou expressões escritas errado. É até melhor você ler em voz alta, com bastante atenção, para notar melhor como soa o texto. É importante você revisar nessa ordem, porque não adianta corrigir vírgula em um capítulo que você talvez corte inteiro. Outro ponto essencial é aprender a cortar sem dó, mas cortar mesmo, gente, cortar. Muitas vezes nós escrevemos cenas que nós adoramos, porque são nossas, né? Mas que não servem para nada na história. É duro, eu sei, mas cada página precisa ter uma função. Desenvolver o personagem, avançar a trama ou criar uma atmosfera. Se não cumpre nenhuma dessas funções, é peso morto. E lembra do exercício de escrever cenas soltas para conhecer os personagens? Muitas vezes essas cenas não vão entrar no livro final, mas isso não significa que elas foram inúteis. Elas serviram para te dar intimidade com a sua história. Além da sua própria revisão, existe outro recurso muito valioso, que é o feedback. Você pode encontrar leitores betas, que são aquelas pessoas que vão ler o livro depois de você. Tem que ser pessoas de confiança que leiam o seu texto e te digam se ele funcionou ou se ele não funcionou. Não precisa ser um especialista. Pode ser um amigo que gosta de ler, mas peça sinceridade. E de preferência que seja uma pessoa que gosta e tem o hábito de ler o gênero de texto que você escreveu. Você não vai dar um romance muito meloso para quem só gosta de terror. É claro que ele vai achar ruim. Então não faça isso. Escolha a pessoa certa. E aqui está um segredo. Não encare o feedback como um ataque. O texto é seu, mas o livro é do leitor. Se várias pessoas travam no mesmo ponto, é porque algo ali precisa ser ajustado. Não é sobre você ser bom ou ruim. É sobre você tornar a história mais clara e envolvente. Agora que você já revisou, já poliu e recebeu os feedbacks, chega a pergunta final. Como é que eu vou publicar isso?
Hoje tem basicamente duas opções, a publicação tradicional e a publicação independente. Eu tenho um vídeo aqui no canal mais completo sobre esse assunto em específico. Eu vou deixar no final desse vídeo o link para você ver e para você saber mais. Mas em resumo, na publicação tradicional, você envia o seu manuscrito, o seu livro, para uma editora ou participa de um concurso literário. Se você for aceito, a editora cuida da revisão final, da capa, da distribuição e do marketing. É um caminho mais lento, mas pode dar visibilidade e reconhecimento para o seu livro. Na publicação independente, você mesmo publica seu livro em plataformas como a Amazon KDP, a Wiclap, Clube de Autores, etc. O controle é todo seu. Você decide a capa, o preço, o lançamento. É bem rápido e democrático, e cada vez mais usado por escritores iniciantes. Foi assim que eu publiquei todos os meus livros. E eu posso te garantir que é libertador ver a sua obra disponível para qualquer pessoa ler. E aqui vai um conselho. Não espere validação de ninguém para publicar seu livro. Se você acredita na sua história, coloque-a no mundo. O livro perfeito não existe. O que existe é o livro pronto. E já que estamos falando de colocar no mundo, eu quero reforçar algo fundamental. Escrever um livro não é sobre literatura, é sobre autoconhecimento. Quando você escreve, você se descobre. Suas ideias, suas dores, seus desejos, tudo isso se reflete nas páginas. E escrever é, de certa forma, uma conversa consigo mesmo. E convidar o leitor para ouvir essa conversa junto com você. Lembra do João? Aquele personagem da abertura que guardou o caderno na gaveta porque achava que não estava pronto para escrever um livro? O que eu quero é que você não repita esse erro. O momento perfeito nunca vai chegar, mas o momento presente está aí, esperando você pegar a caneta, abrir o computador e escrever. E se você ainda pensa, mas será que alguém vai querer ler o que eu escrevo? Vai querer ler meu livro? Eu te respondo, nunca saberemos se você não tentar. Cada escritor que você admira, um dia foi um iniciante também, bem seguro. O que os diferenciou foi que eles continuaram apesar do medo. Então, agora que nós já percorremos esse passo a passo juntos, né? Da ideia à premissa, da criação de personagem à estrutura, do rascunho à revisão, da publicação ao autoconhecimento, só falta uma coisa, você começar. E eu quero te propor um desafio simples. Quando terminar esse vídeo, sente-se por 10 minutos e escreva. Pode ser uma cena, uma lembrança, uma conversa entre dois personagens. O que importa é dar o primeiro passo. Porque escrever um livro não acontece de uma vez assim. Acontece página por página, palavra por palavra. E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu tenho um convite para você. Eu tenho um curso chamado Fábrica de Contos, onde eu ensino exatamente como transformar ideias em histórias que emocionam os leitores. É um método prático, para aplicação imediata. Não tem aquela enrolação de teoria. É um ótimo caminho para treinar, para ganhar confiança e aplicar essas técnicas em qualquer livro que você queira escrever. Não só para contos, mas serve para romances também, porque você pode aplicar a ideia do conto impactante em cada capítulo do seu romance e deixar ele mais interessante. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. Agora eu termino te deixando com uma reflexão. Escrever um livro é como plantar uma árvore. Você pode até duvidar se ela vai crescer, se alguém vai se sentar à sombra dela. Mas se nunca plantar árvore, a resposta sempre será não. Então plante a sua história, deixe que ela cresça. O mundo precisa ouvir o que só você pode dizer. Agora me conta aqui nos comentários, você vai aceitar esse desafio? Vai escrever o seu primeiro livro? Ou se você já tiver um livro escrito, me conta aqui qual a fase ele está. Você está na revisão, vai publicar o seu livro, já publicou e está com dificuldade de encontrar leitores? Vamos bater um papo. Se você gostou desse vídeo, se o vídeo foi útil para você, eu peço que você curta e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre literatura e escrita criativa. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela aquele vídeo que eu falei sobre as estruturas narrativas. Eu espero que você veja e que você goste, que seja útil para você. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.